Olá pessoal, aqui é o professor André. Neste vídeo sobre comandos pneumáticos sequenciais, eu vou falar sobre o desenvolvimento de projetos com movimentos simultâneos utilizando o método intuitivo. Então acompanhe o vídeo. Então, o desenvolvimento do projeto, iniciamos determinando uma sequência de trabalho como exemplo. Então nossa sequência primeiramente terá a haste do cilindro 1A avança. Na sequência, a haste do cilindro 2A avança e a haste do cilindro 1A retorna simultaneamente. E, por fim, a haste do cilindro 2A retorna. Numa representação por indicação algébrica, teremos 1A mais, 2A mais, 1A menos, indicando aqui a simultaneidade. E, por fim, o 2A menos. Separando essa sequência ao meio, temos na primeira parte, na primeira metade, os movimentos 1A, 2A, na segunda metade, 1A, 2A, indicando que é uma sequência direta e, portanto, pode ser resolvida pelo método intuitivo. Se não ficar muito clara a visualização, podemos representar neste outro formato, onde dentro dos parênteses temos os dois movimentos que ocorrem de forma simultânea e separando na metade temos então aqui a primeira parte 1A, 2A e na segunda 1A, 2A. Então, nossa sequência direta. Na nossa representação aqui então, fazendo a anotação dos nossos fins de curso, dos nossos roletes, nós temos aqui então, primeiro, o atuador 1A avança. Avançando, ele aciona o rolete 1S2, que está aqui, que ocasiona o movimento destes dois atuadores. Os dois movimentos iniciam simultaneamente. Então, o rolete 1S2 causará o avanço do 2A e, ao mesmo tempo, causará o recuo do 1A. O 2A avança sua haste e o 1A retorna sua haste. O 2A acabará acionando o rolete 2S2 e o 1A o rolete 1S1. Então, para executar o próximo passo, nós precisamos considerar estes dois roletes aqui. Então, o 2S2 e o 1S1. A indicação do sinal de vezes aqui caracteriza a necessidade de uma válvula lógica do tipo E. Então, o cilindro 2A só irá retornar se nós já tivermos o acionamento tanto de um rolete quanto do outro, um e outro. Por fim, o cilindro 2A retorna e aciona o 2S1. Então, o 2S1, juntamente com a válvula botão S1, fará o reinício de ciclo, ou o início de cada ciclo, que virá aqui para o começo. Então, aqui nós temos que observar basicamente dois detalhes. Esse rolete, ele irá pilotar duas válvulas para ocasionar dois movimentos, e esses dois movimentos, cada um acionará o seu rolete, que juntos executarão o próximo movimento da sequência. Então, nós temos aqui já os nossos dois cilindros com a indicação dos seus roletes, com as suas válvulas de comando, né? Cada atuador com a sua válvula de comando, a 1V1 para o 1A e a 2V1 para o 2A. É a base do nosso projeto, esta, né? Iniciando aqui o elemento de partida, botão S1 e o rolete 2S1. O que eles farão? Eles farão o início do ciclo, que é o avanço do 1A. Então, aqui o piloto 14 desta válvula que ocasiona o avanço do 1A, nós temos aqui, então, conectados o S1 e o rolete 2S1 por meio de uma válvula lógica do tipo E, aqui identificada neste exemplo como 1V2.
O próximo passo, então, avançando o 1A, ele acionará o 1S2 e o 1S2 deverá ocasionar o movimento destes dois atuadores, o avanço do 2A e o retorno do 1A. Então, observe que aqui o nosso rolete 1S2, ele aplicará ar comprimido tanto no piloto que faz o avanço do 2A, quanto no piloto que faz o retorno do 1A. E aqui nós temos esta junção que indica a necessidade de uma conexão do tipo T para unir os nossos tubos pneumáticos, as nossas mangueiras pneumáticas. Então, inicia o avanço do 2A, o retorno do 1A, e aí teremos então em algum momento o acionamento de dois roletes. Estes dois roletes, numa lógica do tipo E, ocasionará o retorno do 2A. Então aqui nós temos os dois roletes, o 1S1 e o 2S2, associados por meio de uma válvula lógica E, pilotando o atuador 2A para fazer o seu retorno. Então, numa simulação de funcionamento, para que fique mais claro o que nós temos aqui, nós podemos observar o nosso projeto aqui montado, então, né? Idealmente, fazendo uma pequena correção aqui, nós temos na realidade a válvula 2V2, né? Porque nós temos duas válvulas que fazem parte do circuito do atuador 2. Tá? Se fôssemos também considerar a norma ISO 1219, nós deveríamos identificar de baixo para cima, então 1V1 e 1V2, 2V1 e 2V2, tá? Mas aqui está desta forma por uma questão didática também relacionada a vídeos anteriores. E aí, executando o funcionamento, nós teremos então aqui o avanço do 1A, aqui a pilotagem simultânea, né? Vamos fazer num passo a passo para melhor compreensão. Então temos aqui o acionamento da válvula botão, a pilotagem desta válvula, inicia aqui o avanço do atuador 1A. Com o avanço do atuador 1A, o nosso rolete 1S1 ele é desacionado, continua o avanço, chega no 1S2 e o 1S2 aqui pilota as duas válvulas ao mesmo tempo, tanto a 1V1 quanto a 2V1. Temos aqui então o deslocamento das duas válvulas de comando. O 1A retorna e o 2A avança. Então temos aqui o acionamento do 1S1 e o acionamento do 2S2. Juntos ocasionam a pilotagem número 12 aqui da válvula 2V1, iniciando então agora o retorno do atuador 2A. E finalizando o ciclo. Então, mostrando aqui o ciclo continuamente, né, do início ao fim. 1A, 1A com 2A e por fim o 2A. Estas foram então as referências utilizadas para o desenvolvimento desse material. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!